Muito bem, vamos lá. Estudo da nossa revista Espírita. Nós estamos no mês de dezembro de 1860. Arte pagã, arte cristã, arte espírita. É o tema desse nosso artigo de hoje. Bom, esse tema ele começa, Kardec colocando o seguinte: na sessão da Sociedade de 23 de novembro, tendo se manifestado espontaneamente o espírito Alfred de Musset, ver detalhe adiante, foi-lhe dirigida a seguinte pergunta. Antes da gente tratar aqui do texto em si, a gente lembra quem foi Alfred de Musset, que foi um escritor e poeta francês, cuja obra dramática pode ser considerada como a contribuição mais original e a mais bem-sucedida ao teatro romântico. Morreu em Paris em 2 de junho de 1857. Então a gente viu aqui, logo após aqui, o lançamento do Livro dos Espíritos. Nascido em 11 de dezembro de 1810, no seio de uma família rica e culta, o jovem Musset levou uma vida dissoluta de dandy, ou seja, jogos, álcool, romances, aventuras. Realizou estudos de Direito e Medicina, não tendo concluído, e frequentou a partir de 1823 o cenáculo romântico nas casas de Victor Hugo e Charles Nodier. Precoce, brilhante, publicou sua primeira coletânea de versos, Contos de Espanha e de Itália, em 1829, conquistando um imediato sucesso. Malgrado essa glória precoce, conheceu um contratempo relativo com suas peças de teatro, como Quitance do Diable, que não pôde ser representada, e A Nuit Vénitienne, de 1830, que foi um rotundo fracasso. Então isso aqui, um pouquinho da história dele. Autor dotado e seguro de seu talento, foi ferido e escaldado pelo fracasso de Nuit Vénitienne. Decidiu então que doravante as peças que escrevesse não mais seriam destinadas à representação, fato original da literatura francesa, e sim exclusivamente à leitura. As comédias de costume românticas, que publicou entre 32 e 34, foram agrupadas sob o título, aí tem os termos aqui em francês, tal. Em 1833, Musset encontra aquela que seria o grande amor de sua vida, a romancista George Sand, 7 anos mais velha. Tempestuosa, sua relação se interrompe momentaneamente em 34. No ano seguinte, após diversas rupturas violentas, a relação termina definitivamente, deixando no poeta a dor de um fracasso sentimental amargo, mas que conferiu à sua obra uma profundidade que faltava. Então aqui, um espírito que vivia aqui os prazeres do mundo, e que depois de desencarnado, então, ele trouxe para nós a sua contribuição, especialmente aqui nas reflexões relacionadas com a arte, a influência da arte sobre o espiritismo, e também falando sobre a questão da própria mediunidade. Nós já chegamos a estudar sobre Musset. Eu quis aqui separar um pouquinho, porque conforme eu fui percebendo aqui, eu vi que um conteúdo da própria história dele para nós já trazia algo de interessante. Então, só para a gente lembrar aqui, ele foi mencionado em junho de 1860, nessa mesma edição, quando num dos boletins foi mencionado aqui que 4 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pela senhorita Rouet, do espírito que começou a escrever suas memórias; o segundo pela senhora S, sobre a fantasia de Alfred de Musset, e depois aqui outros espíritos. Após isso, foi colocado aqui em cima, então, nesse artigo, a fantasia da senhora Lesque, quando nós estudamos sobre ela, falando sobre a ideia da fantasia, principalmente porque
dizia respeito exatamente à sua inspiração, à produção da sua obra. E aqui então ele falava, né, queres que eu fale da fantasia? Ela foi minha rainha, minha dona, minha escrava. Eu a servi e a dominei. E aí depois então aqui ele foi trazendo algumas colocações. Kardec trouxe uma observação a respeito dele bem interessante, que foi colocada assim depois que o artigo foi publicado, foi trazido, né? Uma pessoa só tinha ouvido essa comunicação por ocasião de sua primeira leitura. Uma pessoa que só tinha ouvido essa comunicação por ocasião de sua primeira leitura, dizia numa sessão íntima que lhe parecia de pouca significação. O espírito Sócrates, que participava da conversa, respondendo a essa observação, escreveu espontaneamente. Para a gente ver, né? Sócrates estava ali observando a conversa. Não, tu te enganas. Relê a mensagem. Há coisas boas. Ela é muito inteligente e isso tem o seu lado bom. Disse que nisso se conhece o homem. Com efeito, é mais fácil provar a identidade de um espírito do vosso tempo do que do meu. E para certas pessoas, é útil que de vez em quando tenhais comunicações desse gênero, né? Então, foi colocado para nós aqui sobre a forma como se é possível identificar um espírito pelo seu conteúdo. Então, o que Sócrates chama atenção, ele diz assim, é mais fácil você identificar um espírito do seu tempo, já que ele tem as obras, tem a sua história, ele foi conhecido, do que do tempo de Sócrates, que lá naquele tempo antes de Cristo, como é que você vai dizer que aquele espírito é ele mesmo ou não, com tão poucas informações que se tem sobre ele? Até mesmo Sócrates, hoje, ele é discutido no campo da filosofia, né? Sócrates e Platão, falando que Platão talvez seja ali apenas uma personagem de Sócrates, né? Então, tudo isso é discutível. Então, essa comunicação é bem interessante porque ela traz detalhes sobre o espírito, o seu modo de pensar, o modo como ele produziu o seu conteúdo. E depois aqui para finalizar, né? Certo dia em que se conversava sobre os médiuns e sobre o caráter de Alfred de Musset, que um dos assistentes acusava de ter sido muito material em vida, o poeta escreveu espontaneamente a notável comunicação que se segue por um de seus médiuns preferidos. E aqui veio o artigo, então, Influência do médium sobre o espírito, que nós já lemos também, né? Veio através da senhora Schmidt, uma outra médium. E aqui também colocando, né? Foi feita a pergunta para ele, os médiuns instruídos de espírito culto são mais aptos a receber comunicações elevadas do que os que não têm instrução? Então os médiuns instruídos são mais fáceis, né, de trabalharem do que os outros? Não, repito, somente a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas os espíritos superiores são os únicos invulneráveis, porque ele fala da influência dos espíritos, do médium sobre os espíritos, né? Então, se é um espírito comum que se comunica, naturalmente que o médium vai trazer a sua influência, e essa influência vem, inclusive, em dificultar a manifestação do espírito da sua forma plena. Agora, os espíritos já elevados já são invulneráveis a essa influência, ou seja, os espíritos, então, os médiums comuns, criam, de certa forma, barreiras e podem influenciar os espíritos. Já os espíritos superiores são, então, capazes de transpor essas barreiras sem sofrer a sua influência. E os médiums mais desenvolvidos, digamos assim, são aqueles que facilitam cada vez mais, né, oferecem mais facilidade para que os espíritos se manifestem de forma plena. Depois, avançando, né, foi aqui então notado também no boletim, Aspirações de um Espírito, também de Alfred de Musset, se comunicou. Depois Devaneio, também um outro de Alfred de Musset. E aqui depois foi tratado também outras assinaturas, né? E veio aqui então a arte pagã. E depois mais para frente Alfred de Musset vai trazer mais detalhes, principalmente sobre a sua história, né? Mas vamos lá então. Arte pagã, arte cristã e arte espírita, né? Que é um tema bem interessante, que Leon Denis já chegou a trabalhar, Kardec também já trouxe para nós sobre a música espírita, né? Kardec, né? Material de Kardec, publicado lá no Obras Póstumas, falando sobre a música espírita. Então, a arte, de um modo geral, a música, a poesia, a escultura,
a arquitetura, podemos dizer até mesmo, né, o cinema, o teatro, a literatura como um todo, nós vamos encontrar aqui, exatamente nessa colocação, a arte de um modo geral, e ela passa por 3 fases. A arte pagã, a arte cristã e a arte espírita. E quando nós falamos em paganismo, essa é uma expressão utilizada para aqueles que não eram cristãos. E quando a gente vai, por exemplo, estudar um pouco sobre a arte clássica, história clássica e tudo mais, a gente vai chegar naquela época dos gregos e romanos principalmente. E aí a gente vai lembrar que, conforme a arte foi se desenvolvendo, a história da arte, e também da própria filosofia, né, e a gente foi percebendo que as fases pelas quais a arte foi passando, ela começou principalmente no antropocentrismo, ou seja, o homem como sendo referência de tudo. E aí nós vamos encontrar exatamente, né, na arte romana, na arte grega, em que as esculturas, de modo geral, traziam exatamente o homem, né, o ser humano, como sendo ali o centro da sua inspiração. Daí a gente vai lembrar das esculturas, né, e até mesmo, né, falando da própria história dos deuses, né, também ali mostrando um personalismo muito forte, muito mais relacionado com o ser humano do que com Deus, né? Então a arte pagã passa por essa fase inicialmente. Depois vem a arte cristã, quando ela começa a se transformar de uma forma mais espiritualizada, embora ainda presas em muitos dogmas, né? Presas em muitos elementos, principalmente trazido, né, pela Igreja Católica a partir do século V, trazendo ali uma influência muito grande, com imagens de anjos, de demônios, de santos, de céu, de Deus com os homens e tudo mais. E depois a arte espírita, que aí então a gente vai falar sobre essa inspiração, sobre essa vida futura. Então vamos aqui a esse comentário, né, que feito por Alfred de Musset, e depois o comentário de Kardec a esse respeito. Então essa fase é bem interessante, nós estamos ali transitando entre arte cristã e arte pagã, né? E nesse período atual, a gente viu ali que a partir do renascimento cultural, lá no início do século XVI, final do século XIV, início do século XVI, a gente vai perceber ali uma ruptura, né, daquela influência do cristianismo sobre a arte, e o homem voltando naquele neoclassicismo, trazendo ali novamente como centro das atenções o homem, e não mais Deus como era antes. Então é aquela ideia do teocentrismo, em que Deus é a fonte de inspiração, e o antropocentrismo, quando o homem se torna de novo a referência, né, o centro das atenções. Bom dia, Renata. Então aqui nesse artigo nós temos: na sessão da Sociedade de 23 de novembro, tendo se manifestado espontaneamente o espírito Alfred de Musset, foi-lhe dirigida a seguinte pergunta: a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã não haveria um dia a arte espírita? Kardec colocou aqui quatro segmentos da arte, né? A pintura, a arquitetura, a pintura, a escultura, a arquitetura e poesia. Mas ele não mencionou, por exemplo, a música, a literatura, né? O cinema, o teatro, né? Que são artes contemporâneas, né? Fotografia, por exemplo. Então a gente tem ali vários segmentos das artes, né? Mas Kardec colocou essas 4 apenas: pintura, escultura, arquitetura e poesia. A resposta do Espírito: fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Então uma resposta bem simples, né? Bem resumida, mas muito profunda. E Kardec então agora complementa com comentários. Quanto mais se aprofunda o sentido dessa graciosa comparação,
mais se lhe admira a exatidão. À primeira vista, poder-se-ia supor que o espírito tivesse a intenção de rebaixar a arte cristã, colocando a arte espírita no coroamento do edifício. Mas não há nada disso. Basta meditar nessa imagem poética para assimilar-lhe a precisão. Né? Masa, bom dia. Quando ele fala aqui sobre a arte cristã, a gente vale lembrar, por exemplo, na época do próprio Renascimento, né, quando nós tínhamos ali nomes como Da Vinci, como Michelangelo, a gente vai lembrar daquelas esculturas e daquelas pinturas que são feitas, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, né, no teto da Capela Sistina, naquelas estátuas, né, de mármore que eram feitas, que tinha ali o simbolismo da arte cristã muito forte, né, em que a gente tinha ali Jesus, santos, né, o céu, o inferno. Então eram artes que hoje, né, são consideradas assim, podemos dizer, né, que talvez a arte na sua mais elevada, né, e mais sublime expressão naquele período do Renascimento. E a gente via que o simbolismo cristão estava muito presente naquelas manifestações. E como é que nós podemos dizer aqui, Kardec faz esse comentário bem interessante, poder-se-ia supor que o espírito tivesse a intenção de rebaixar a arte cristã, colocando a arte espírita no coroamento do edifício. Quando a gente fala então que o espiritismo estaria acima da arte cristã, e como referência de arte cristã nós encontraríamos esses nomes do Renascimento, por exemplo, seria muita pretensão. Como é que a arte espírita poderia ser melhor do que Michelangelo, muito melhor do que Leonardo da Vinci? Aí então Kardec continua aqui refletindo. De fato, o espiritismo se apoia essencialmente no cristianismo. De modo algum vem substituí-lo. Completa-o e o reveste com uma túnica brilhante. Nos primórdios do cristianismo encontram-se os germes do espiritismo. Se eles se repelissem mutuamente, um negaria o seu filho e o outro seu pai. Comparando o primeiro ao casulo e o segundo à borboleta, o espírito indica perfeitamente o laço de parentesco que os une. Há mais. A própria imagem descreve o caráter da arte que um inspirou e que o outro inspirará. A arte cristã teve de inspirar-se nas terríveis provações dos mártires e revestir a severidade de sua origem materna. Então a arte cristã mostrava exatamente isso. Né? Tanto que a gente tinha a ideia do céu, a ideia do inferno, a ideia do pecado, a ideia da santidade, né, da divindade. Né? Então tinha tudo isso, né, mostrando principalmente ali as provações dos mártires. Então nós tínhamos ali santos, né, que estavam sendo sacrificados, né, isso se tornou também obra de arte. Mas depois ele mostra para nós aqui, representada pela borboleta, a arte espírita inspirar-se-á nas vaporosas e esplêndidas paisagens da existência futura que se desvenda. Deleitará a alma que a arte cristã havia tomado de admiração e de temor. Será o canto de alegria após a batalha. Agora aqui a gente entra, por exemplo, quando se fala sobre a arte espírita, enquanto o espiritismo não for reconhecido como sendo a filosofia que traz para nós essa imagem real da vida futura, porque o que se tem sobre a vida futura hoje são aquelas imagens que são criadas pela nossa imaginação a partir dos textos considerados sagrados. Então, quando você fala do céu, quando se fala do paraíso, quando se fala sobre Deus, quando se fala sobre os anjos, essa é a imagem que nós temos. E aí, então, a partir desses elementos, nós criamos o nosso próprio céu, nós criamos o nosso próprio paraíso, a partir das inspirações que nós temos, a partir das referências que nós temos. Mas quando nós falamos em arte espírita, sobre aquilo que o espiritismo traz para nós do mundo espiritual, já não é mais fruto da nossa imaginação, é o relato dos próprios espíritos. Então, para que a gente possa ver o mundo espiritual, essa vida futura, dentro da sua realidade, nós precisamos aceitar
e reconhecer a comunicação com os espíritos, ou, falando de modo mais prático, reconhecer a possibilidade de comunicação com os mortos. Se nós não reconhecemos e, portanto, nós não recebemos essas informações para construirmos na nossa imaginação esse mundo, essa vida futura dentro da sua realidade, ou mais próximo da sua realidade, a gente vai continuar alimentando a nossa imaginação com essas fantasias. Por isso, então, os artistas pintaram esses quadros, né, desde aquilo que é o mais sublime, mostrando o paraíso, até aquilo que é o mais terrível, mostrando ali o inferno e as suas personalidades, né? Agora, quando nós falamos em vida futura, nós precisamos, mas espera aí, como é essa felicidade? E aí, então, os espíritos vêm trazer para nós. E é por isso que é colocado para nós aqui também, né? Representada pela borboleta, a arte espírita inspirar-se-á nas vaporosas e esplêndidas paisagens de uma existência futura que se desvenda, ou seja, ela está sendo revelada. E conforme ela vai sendo revelada, você vai então desenhando, você vai então materializando aqui na nossa arte o que será essa vida futura. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar essa possibilidade. E a gente sabe hoje, né, que para as religiões tradicionais se abrirem para essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, elas precisarão mudar principalmente as suas bases dogmáticas, né? Algo que causa muito temor, porque se você muda aquilo que você durante tanto tempo negou, significa que você vai abalar suas próprias estruturas. Então isso vem um grande desafio. E aí então coloca para nós também Kardec: deleitará a alma que a arte cristã havia tomado de admiração e de temor. Será o canto de alegria após a batalha. Então, trazendo para nós, através da arte, a realidade do mundo espiritual. Esse é o papel, então, da arte espírita. E continua. O espiritismo encontra-se inteiramente na teogonia pagã. Né? A teogonia, a gente lembra, né? É a parte da mitologia grega que conta ali a história da origem dos deuses. Né? Então, quando a gente pega ali sobre o panteão greco-romano, né, principalmente ali entre os deuses, o panteão grego, né, a gente vai falar sobre Gaia, a gente vai falar sobre Urano, que depois trouxeram todos os seus deuses, né, como Zeus, como Atena, como Poseidon, e aqui todos aqueles nomes que a gente já ouviu falar. Né? Então diz assim para nós: o espiritismo encontra-se inteiramente na teogonia pagã, e a mitologia não passa de um quadro da vida espírita poetizada pela alegoria. Quem não reconheceria o mundo de Júpiter nos campos elíseos, com seus habitantes de corpos etéreos? E os mundos inferiores no Tártaro? E as almas errantes nos manes? E os espíritos protetores da família nos lares e nos penates? No Létis, o esquecimento do passado no momento da reencarnação. Nas pitonisas, nos médiuns videntes e falantes. Nos oráculos, as comunicações com os seres do além-túmulo. A arte necessariamente teve de inspirar-se nessa fonte tão fecunda para a imaginação. Mas para elevar-se até o sublime do sentimento, faltava-lhe o sentimento por excelência, a caridade cristã. Não conhecendo os homens senão a vida material, a arte procurou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal, então, era a primeira de todas as qualidades. A arte apegou-se a reproduzi-la, a idealizá-la. Então a gente viu aqui que a beleza corporal na arte pagã, onde nós temos ali o antropocentrismo, em que o homem é o centro de tudo, é o corpo físico, a beleza corporal. É aquilo que existe de mais belo. Depois, então, veio o cristianismo, que estava reservado a ele, então, a tarefa de fazer ressaltar a beleza da alma sobre a beleza da forma. Assim, a arte cristã, tomando a forma na arte pagã, adicionou-lhe a expressão de um sentimento novo, desconhecido dos antigos. Então a gente viu ali que é muito interessante como tudo vai se conectando. Né? Então a ideia do homem sobre si mesmo,
a sua ciência, a sua arte, diz respeito à sua realidade naquele momento. Conforme a mentalidade vai se transformando, e a gente viu ali, por exemplo, né, principalmente depois da passagem de Jesus por aqui, quando começaram então a se formatar ali, né, principalmente, né, a religião cristã aqui no Ocidente, a gente viu que, apesar de ter vindo de um modo bastante, talvez equivocado, podemos dizer assim, né, porque pelo rigor com que as religiões se impuseram, e especialmente a religião cristã se impôs aqui no Ocidente, né, a gente viu que teve Inquisição, perseguições, guerras, né, então, mas é parte de um processo de crescimento do próprio espírito. Então, na verdade, a gente não condena esse processo. A gente analisa como saindo do primitivo para entrar para o sublime. E é um processo longo. E para isso, então, essa religião especial, né, já que nós estamos falando da influência sobre o espiritismo, e o cristianismo é a base de tudo isso, a gente vê que naquele começo, então, naquele período, foi necessário viver isso. Né? Assim como nós que estamos ainda na vida em sociedade, passando por guerras, por conflitos, porque tudo isso nada mais é do que a manifestação daquilo que o homem traz em seu interior, que é ainda, né, o seu primitivismo, que ainda são os seus instintos, a sua violência, a sua agressividade. Então aquilo que nós vemos fora de nós, até mesmo na manifestação das artes, na manifestação da sociedade, na manifestação das leis, na manifestação das religiões, nós vemos ali, na verdade, a manifestação daquilo que o homem traz dentro de si. Então nós saímos daquilo que era essencialmente material humano e passamos a começar a entrar no espiritual, embora dessa forma muito rígida, muito dogmática, como nós vimos, né? Que é aquilo que nos antigos, como foi colocado, era algo desconhecido. Mas, como dissemos, a arte cristã ressentiu-se da austeridade de sua origem e inspirou-se no sofrimento dos primeiros adeptos. As perseguições impeliram os homens a uma vida de isolamento e de reclusão. A ideia do inferno, a vida ascética. O ascetismo, a gente lembra, é aquele isolamento, né? É aquela forma que as pessoas viviam, né? De isolamento, de sacrifícios, né? Para a manifestação dos valores do espírito. Eis porque a pintura e a escultura são inspiradas, em 3/4 dos casos, pelo quadro das torturas físicas e morais. A arquitetura se reveste de um caráter grandioso e sublime, embora sombrio. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando nós tivemos, né, eu acho que talvez o que mais mostra para nós é aquele período, a arte românica, né, que era antes do Renascimento, quando a gente tinha aqueles mosteiros com aquele formato de castelos, aquelas paredes grossas, né, aqueles lugares enormes, mas que tinha ali um tom sombrio. Depois nós passamos ali, logo depois do Renascimento, veio ali aquele período gótico, quando nós começamos a ver então todas aquelas, né, características interessantes do período gótico, né, que era sempre a altura e a luminosidade, né? Então eram aquelas igrejas com aquelas torres pontiagudas, cheios daqueles detalhes, né, cheios de enfeites, né, para poder mostrar a beleza, mas ao mesmo tempo você entrava naquela igreja e você via também ali aquele tom sombrio, né, onde que o peso da religião era muito mais forte do que o peso artístico. É o que ele coloca para nós aqui, né? A arquitetura se reveste de um caráter grandioso e sublime, e aí não podemos negar isso, né, a beleza da construção, né, tanto do Renascimento como depois, né, do próprio gótico, né, mas ao mesmo tempo sublime. A música é grave e monótona como uma sentença de morte. E a gente vai lembrar quando se fala, por exemplo, sobre a música cantada, né, naquele período, né, no passado, a música religiosa em especial, a gente via que era sempre aquela coisa de lamentação, de dor, de sofrimento. Você via que a música naquele período não exaltava a alegria, mas exaltava exatamente ali o sofrimento. Depois nós temos aqui também, a eloquência é mais dogmática do que comovente.
e a gente já viu, né, muitos daqueles que eram os palestrantes, aqueles que falavam, né, que escreviam. Então era sempre essa ideia, sempre relacionada com a busca da felicidade através da dor, através do sofrimento e do sacrifício. Depois nós temos aqui a própria beatitude é marcada pelo tédio, pela ociosidade, pela satisfação toda pessoal. Aliás, encontra-se tão longe de nós, colocada tão alto, que nos parece quase inacessível. Daí porque nos toca pouco, quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Então, quando ele fala para nós a beatitude marcada pelo tédio, pela ociosidade, é exatamente a ideia da vida paradisíaca, da vida no paraíso, em que ali é aquela vida contemplativa que nós tanto estudamos, né? Que você imagina, como será a sua vida futura? Ah, porque eu vou estar no paraíso junto de Deus e dos anjos. Fazendo o quê? Nada. E isso é representado exatamente na arte. Quando nós vemos ali aquelas pinturas que mostram os anjos, que mostram aquelas pessoas ali vivendo aquela contemplação, mas sem nenhum tipo de atividade que mostre desenvolvimento. Por isso Kardec coloca aqui que isso nos toca tão pouco. De imaginar que o seu futuro será assim é algo que parece distante da nossa realidade. E a gente vê até mesmo, né, nesse reconhecimento sobre o mundo espiritual, hoje, quando alguém fala o que acontece depois que alguém morre? Ah, ele vai para o céu ou para o inferno. E aí o Espiritismo, o que acontece quando alguém desencarna? Ele continua se desenvolvendo, aprendendo, trabalhando, se prepara para uma nova reencarnação. E isso se torna muito mais atrativo do que você imaginar que o mundo espiritual se dá exatamente dessa forma tão monótona, tão estática e tão pouco dinâmica como se mostra a partir dos relatos dos espíritos. E a mesma coisa, se essa é a nossa realidade, nós vemos a distância de um para outro, a mesma coisa acontece nas próprias manifestações artísticas. Então ela traz muito mais beleza do que convicção. O Espiritismo nos mostra o futuro sob uma luz muito ao nosso alcance. A felicidade está mais perto de nós, ao nosso lado, nos próprios seres que nos cercam, com os quais podemos entrar em comunicação. A morada dos eleitos não é mais isolada. Há solidariedade incessante entre o céu e a terra. A beatitude já não é uma contemplação perpétua, que não passaria de eterna e inútil ociosidade, mas sim uma constante atividade para o bem sob o próprio olhar de Deus. Não está na quietude de uma contemplação pessoal, mas no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição. O mal já não é relegado para as fornalhas ardentes. O inferno se acha no próprio coração do culpado, que em si mesmo encontra o seu próprio castigo. Mas Deus, em sua infinita bondade, ao deixar-lhe o caminho do arrependimento, deixa-lhe ao mesmo tempo a esperança, essa sublime consolação do infeliz. Que fecundas fontes de inspiração para a arte! Quantas obras-primas essas ideias novas podem criar para a reprodução de cenas tão variadas e ao mesmo tempo tão suaves e tão pungentes da vida espírita! Que assuntos ao mesmo tempo poéticos e palpitantes de interesse nesse incessante comércio dos mortais com os seres de além-túmulo, na presença, junto a nós, dos seres que nos são caros. Já não será a representação dos despojos frios e inanimados, mas a mãe, tendo ao seu lado a filha querida, em sua forma etérea e radiosa de felicidade. O filho, ouvido atentamente os conselhos do pai, que vela por ele. O ser pelo qual se ora, que vem testemunhar o seu reconhecimento. E, numa outra ordem de ideias, o espírito do mal insuflando o veneno das paixões, o malvado fugindo da visão de sua vítima que o perdoa, e o isolamento do perverso em meio à multidão que o repele, a perturbação do espírito no momento de despertar, sua surpresa à visão do seu corpo, do qual se surpreende, por estar separado,
o espírito do defunto em meio aos seus ávidos herdeiros e amigos hipócritas, e tantos outros assuntos, tanto mais capazes de impressionar, quanto mais de perto tocarem a vida real. Quer o artista elevar-se acima da esfera terrestre? Encontrará temas não menos atraentes nesses mundos felizes que os espíritos gostam de descrever, verdadeiros édens de onde o mal foi banido, e nesses mundos ínfimos, verdadeiros infernos onde reinam soberanas todas as paixões. Sim, repetimos, o Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, ainda não explorado. Quando o artista trabalhar com convicção, quando o fizerem os artistas cristãos, como o fizeram os artistas cristãos, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Quando dizemos que um dia a arte espírita será a arte nova, queremos dizer que as ideias e crenças espíritas darão às produções do gênio uma marca particular, como ocorreu com as ideias e crenças cristãs, e não que os temas cristãos caiam em descrédito. Longe disso. Mas quando um campo está respingado, o ceifador procura colher alhures e colherá abundantemente no campo do Espiritismo. Sem dúvida já o fez, mas não de maneira tão especial quanto o fará mais tarde, quando for encorajado e estimulado pelo assentimento geral. Quando essas ideias estiverem popularizadas, o que não deve tardar, porquanto os cegos da geração atual diariamente desaparecem da cena, a geração nova terá menos preconceitos, pela própria força das coisas. A pintura se inspirou mais de uma vez em ideias desse gênero. A pintura, sobretudo, está cheia delas, mas estão isoladas, perdidas na multidão. Tempo virá em que elas farão surgir obras magistrais, e a arte espírita terá seus Rafael e seus Michelangelo, como a arte pagã teve seus Apeles e seus Fídias. Bom, aqui tem tanta coisa para a gente observar, que é tão interessante falar sobre isso, porque o que Kardec coloca sobre a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita, ele fala sobre as manifestações da arte aqui no nosso mundo físico. Portanto, quando a arte clássica dessa arte pagã começou a trazer para nós as suas inspirações, os homens, vendo os próprios deuses como sendo homens, mas homens numa condição superior, manifestavam então em suas artes tudo aquilo que dizia respeito a essa realidade, em que o homem é o centro de tudo, inclusive os próprios deuses se manifestam também como homens. Depois, na arte cristã, quando nós começamos então a projetar o mundo espiritual, imaginar o mundo espiritual a partir das escrituras, a partir das práticas religiosas, da própria educação religiosa, nós começamos a trazer aqui para o nosso mundo, através da arte, essa realidade que nós imaginamos no mundo espiritual. Já que você fala sobre, e Kardec menciona isso, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, quando ele traz para nós o céu, inferno, purgatório, quando ele traz para nós sobre anjos, demônios, quando ele fala para nós sobre pecados, quando ele fala para nós sobre felicidade, então tudo isso acaba se manifestando na nossa arte. E isso quando nós começamos a trazer alguns valores do espírito para se manifestarem através da arte. Isso porque a arte também pode tratar de questões do dia a dia nosso, a gente sabe disso. Basta a gente ver o que acontece no cinema, na televisão, na música, na literatura. As histórias são contadas dizendo respeito à vida dos homens. Mas aquelas que são inspiradas pela arte cristã falam do mundo espiritual, mas falam do mundo espiritual baseado naquilo que se encontra, por exemplo, nos textos bíblicos. Então vai falar, por exemplo, sobre os santos, sobre os anjos, sobre suas moradas, sobre as suas experiências. Isso é arte cristã.
Mas quando ele fala sobre a arte espírita, ele fala para nós que você vai olhar a vida no mundo físico e a vida no mundo espiritual a partir dessa realidade. Algo que manifesta bem claro para nós a diferença entre a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita é a arte tumular. Né? A gente já estudou sobre isso, que é aquela arte, né, das esculturas que são feitas em cemitérios, que são artes belíssimas, né, aquelas esculturas que são maravilhosas, que hoje, até hoje, são feitas assim. No passado eram muito mais, mas hoje continuam, né, naqueles mausoléus, nos túmulos e tudo mais. A arte pagã simplesmente traz ali o que acontece com o indivíduo depois que ele morre. Nada, porque a arte pagã diz respeito à vida material. Portanto, o indivíduo ele é sepultado e fica ali mesmo, sem nenhum símbolo, sem nenhum registro do que vem depois, porque a vida para ele termina naquele momento. A arte cristã vai trazer para nós a vida no mundo espiritual, mas imaginando, por exemplo, principalmente imagens de sofrimento. Quantas e quantas são as estátuas que são esculpidas falando sobre pessoas chorando, né? Me lembro de um cemitério que mostrava assim artes belíssimas e mostrava um anjo deitado sobre um túmulo, deitado assim sobre os braços, né? Como se estivesse naquela posição de choro. Quer dizer, um anjo chorando porque alguém morreu. Exatamente porque a ideia de morte para nós, dentro dessa visão cristã, é algo para nós ainda muito misterioso e traz para nós uma característica de muito sofrimento. E se nós fôssemos colocar, por exemplo, uma estátua de uma arte espírita, qual seria exatamente a imagem que nós colocaríamos em cima de um túmulo para representar um espírito que parte para o mundo espiritual através dos portais da morte? Certamente não seria alguém lamentando, alguém sofrendo, mas nós traríamos, por exemplo, mesmo que colocássemos a imagem de anjos ou a imagem de espíritos, seriam esses espíritos conduzindo esse espírito para o mundo espiritual e não simplesmente lamentando a sua morte. Então a gente vê isso com muita clareza nesse caso das esculturas. E a mesma coisa acontece com relação à pintura. Se fôssemos pintar um quadro falando sobre essa transição da vida física para a vida espiritual, seria a mesma coisa. A arte pagã traria a representação do mundo material. A arte cristã trazia uns simbolismos bíblicos. E a arte espírita falaria sobre a vida no mundo espiritual. E é bem interessante, né, que tem uma imagem que eu fico pensando, quando será que isso vai acontecer? Quando você assiste a um filme de ação ou uma cena de ação que acontece no cinema, na televisão, numa novela, numa minissérie, qualquer coisa, em que, claro, nós temos ali aquela perseguição e, claro, né, dentro daquela violência natural do nosso mundo, vem ali a morte. Então, vem ali, pum, acontece a morte. O indivíduo morre e o vilão ou o mocinho continua vivendo a vida dele aqui no mundo físico. Mas a gente percebe que a história acaba exatamente naquele momento em que a morte aconteceu. Para aquele personagem, ele acabou de sair de cena. Aí eu me lembro do filme Ghost, que ele traz para nós exatamente ali uma manifestação da arte espírita. Porque a gente lembra que quando se fala em espírita, nós não falamos necessariamente sobre espiritismo, nós falamos sobre mundo espiritual. Porque reuniões espíritas, por exemplo, reuniões espíritas significa reuniões em que você se comunica com o mundo espiritual, sem necessariamente aplicar a filosofia espírita, a ciência espírita, como nós conhecemos no espiritismo. Por isso que é muito comum nos Estados Unidos eles usarem, vamos fazer uma reunião espírita. Quer dizer, vamos fazer uma reunião de evocação e de manifestação, independente do seu teor, independente do seu objetivo. Né? Então a palavra espírita ela também tem esse significado falando do mundo espiritual. E no filme Ghost mostra essa arte espírita porque no momento em que o mocinho, o nosso protagonista, ele morre assassinado, né? Assassinado por causa de um roubo que queriam fazer com ele, o que acontece não é que esse personagem saiu de cena, ele continua vivendo no mundo espiritual. E nesse momento a história continua contando exatamente a sua manifestação como um ser desencarnado. Então já dá para a gente ver claramente aí o que significa essa arte espírita se manifestando através do cinema.
E aí nós vemos nas novelas, quando acontecem também falando sobre reencarnação, falando sobre influências espirituais, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, de uma forma muito clara, a novela A Viagem. Fala sobre isso, quer dizer, não fala apenas sobre a vida cotidiana, ou não fala tentando imaginar o que vai acontecer no mundo espiritual, mas mostra o que acontece no mundo espiritual. As letras, por exemplo, das músicas, nós vemos, né? A letra pagã ou as letras mundanas falam sobre paixões, falam sobre desejos dos homens, né? Basta você pegar qualquer letra e você analisar o seu conteúdo, o seu significado. Você vai ver que os compositores, né, sendo ali interpretados pelos cantores, vão contar sobre situações do nosso dia a dia. Quando nós falamos sobre músicas religiosas, músicas chamadas hoje, né, de músicas gospel, né? O gospel, né, vem do inglês, né, de uma contração de Godspell, né, que seria a palavra de Deus, né? Então essa palavra gospel, que fala sobre a palavra de Deus, vai falar exatamente sobre aquela imaginação do que é a vida no mundo espiritual. Né? Também, né, Brás, tem muitas letras que são bem interessantes, bem reflexivas, mas a gente vê que mesmo que elas tenham um conteúdo muito bem desenvolvido, falam sobre a vida aqui no mundo físico. Mesmo que fale sobre a conquista da felicidade, do amor verdadeiro, fala sobre a vida no mundo material. As músicas religiosas vão olhar para o mundo espiritual tentando imaginar como vai ser. Né, me lembro de uma passagem, né, na época em que eu frequentava a igreja metodista, tinha uma música que, hoje, não sei porquê, mas eu guardo o nome dessa música, ou para quem, né, já foi católico, né, Dudu, cantava na igreja aquelas músicas, né, que lembravam sobre o mundo espiritual. Então a gente falava sobre Deus, a gente falava sobre o mundo espiritual, a gente falava sobre os anjos. Então eram letras assim, como Kardec comentou aqui nesse artigo, parece tão distante da nossa realidade, porque nós olhamos lá na frente e parece que isso não nos toca na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então tem uma letra, né, que diz assim: quando esse corpo mortal, corruptível, um corpo incorrupto herdar, quando os meus olhos para esses mundos se fecharem, então abrirei e no céu estarei com Jesus, meu Rei. Vejam esse trecho que eu trouxe para vocês. Quer dizer, você imagina que você vai estar com Jesus quando você abrir os olhos no mundo espiritual, quando você deixar esse corpo corruptível. Então a gente imagina o mundo espiritual assim, de uma forma distante, quer dizer, o que será que vai acontecer depois que eu morrer? Quando nós falamos já de músicas com letras espíritas, nós falamos agora, por exemplo, da ligação direta que existe entre mundo físico e mundo espiritual, através do desenvolvimento das virtudes, através daquilo que o espírito vai encontrar como realidade do mundo espiritual, e não como aquilo que ele imagina no mundo espiritual, como sendo ali parte dos dogmas que foram construídos. Por que dogmas? Porque os dogmas é como se fosse uma relação de itens que você obrigatoriamente vai encontrar no mundo espiritual e nada mais além disso. Você vai encontrar céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, Deus, Jesus. É isso que você vai encontrar. E algumas pequenas subdivisões dentro desses temas. Tudo isso nós podemos considerar como dogmas. Então eu vou fazer uma composição, eu vou fazer uma pintura, uma escultura, uma poesia, que vai ter que obrigatoriamente tratar desses temas. Eu não posso fugir deles. Porque é tudo isso que eu encontrei dentro daquele livro que eu considerei sagrado, como sendo a minha maior referência. E aí Kardec lembrou que quando nós começamos a falar sobre todos esses elementos, né, além, claro, né, de tudo isso que o próprio cristianismo trouxe para nós, mas falando, por exemplo, em paraíso, você vai falar sobre um estado de felicidade plena. Mas esse estado de felicidade plena, né, que nesse caso são os espíritos puros, nós veremos, por exemplo, que o espírito vai ter que construir esse caminho para chegar até essa condição de pureza. E para isso ele precisará de incontáveis reencarnações, de transformações morais,
de desenvolvimento do seu intelecto, de relacionamento, de provas, expiações, tudo isso faz parte desse grande pacote que liga o ponto A até o ponto B. O ponto A é o mundo físico, o ponto B é o mundo espiritual. Mas entre o ponto A e o ponto B você tem ali uma infinidade de coisas que você precisa construir e vivenciar. A conexão que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando você morre, você acaba de passar numa barreira intransponível dentro da visão cristã. A visão pagã se limita ali. Lembra que eu falei para vocês, né? Você tem a vida física e você morre, a sua vida acaba ali. Até mesmo, né, quando nós temos, no caso da arte pagã, quando nós vamos lá, né, para a greco-romana, você tem ali, né, os campos elíseos, que são considerados o paraíso, você tem o Tártaro, que é considerado o inferno. Mas dessa arte pagã passou-se para a arte materialista, depois para a arte cristã e depois para a arte espírita. Então o que Kardec menciona para nós é exatamente tudo isso. Como isso vai influenciar as nossas artes quando começarmos a ver o mundo espiritual. E não apenas ali trazendo para nós a ideia romântica, mas até mesmo a parte de ação, de aventura, de comédia, tudo isso é parte de uma realidade. O que é bem interessante para nós. Então, novelas, filmes são inspirados em livros espíritas. Quando você pensa, por exemplo, num suicídio, e você tem alguém que comete suicídio, para uns termina ali, para outros ele vai para o inferno porque não tem mais solução. Quando você pega memórias de um suicida, você constrói a história de um espírito que passa para o mundo espiritual de uma forma tão dolorosa, e no mundo espiritual ele tem a oportunidade de se redimir através do seu reequilíbrio, e depois reencarnar, depois voltar, reencarnar e voltar para o mundo espiritual, até que ele chegue na condição de um espírito puro. Então todas essas ideias que nós estudamos nos nossos estudos, vendo os temas espíritas, esses mesmos temas serão fontes de inspiração para a nossa arte. E dará para nós exatamente esse desenvolvimento, essa evolução do nosso modo de pensar e ver a realidade espiritual. A Angelina lembrou aqui, né? Lembrei de uma que falava: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, né? Isso aí era clássico, né? No repertório católico, né, Angelina? Então, de fato, é assim. Então a gente pensa exatamente nisso. São esses elementos que são básicos de qualquer ideia que se trata sobre a vida no mundo espiritual. A André colocou, né? O problema é desconstruir, limpar bem limpo e depois construir. É o que dá muito trabalho, né? Então, para muitos, é melhor deixar como está. Mas a tendência, né, Ciumento, bom dia. Boa tarde para você. Então, assim, a tendência que nós temos, né, é exatamente isso, é passar por esse processo, né, de desconstrução e depois de reconstrução. Fazendo com que a nossa visão na manifestação artística também encontre esse cunho. E a gente lembra, quando se fala em arte espírita, não falamos necessariamente sobre as artes, né, como Kardec lembrou que a música espírita. Ele falava muito sobre as músicas muito inspiradoras, né, as músicas que nos sensibilizavam em nossos sentimentos, né, mais profundos, né? Então mostrava assim, né, aquele estado de plenitude, de paz, de harmonia. Então essa era a ideia da música espírita. Mas aqui o que ele comenta nesse artigo da arte espírita significa você trazer os elementos do mundo espiritual para o mundo físico, mesmo que sejam os elementos mais negativos. No próprio filme Ghost, quando a gente viu aquele espírito que ficava preso lá no metrô daquela cidade, mostrava uma realidade do mundo espiritual, o espírito vagando, porque ele não conseguia se desprender das suas ideias e dos seus sentimentos ainda ligados ao mundo material. Outros filmes, né, que mostram para nós outras histórias, né, porque nós temos até livros, né, Kardec trouxe isso para nós na Revista Espírita, mas ele vai falar muito mais sobre isso a partir da edição de 1865, quando ele comenta muitos dos livros, que ele vai chamar isso de livros espíritas, literatura espírita, muitos livros que falam sobre o mundo espiritual, e não são livros psicografados, mas são pessoas que, inspiradas por essa ideia, falam sobre o mundo espiritual. Vocês viram aqueles livros que nós vimos anteriormente que Kardec divulgou? Que ele falava, né, sobre a vida no mundo espiritual, sobre a história, né, de bruxos, sobre pessoas que tinham contato com o mundo espiritual, que eram perseguidos,
ou assistidos por espíritos e tudo mais. Isso mostra exatamente você trazer o mundo espiritual para a realidade do mundo físico através da arte. E essas manifestações virão então de todas as formas possíveis. Dudu trouxe para nós aqui, né, uma mensagem do plano espiritual. Muito obrigado pela participação. Diz assim para nós: a arte espírita não se mostra numa lápide de um túmulo, naquele caixão que de uma forma linda, com as coroas que não embelezam em nada a dor daquele que perdeu seu ente querido. A arte espírita inicia-se pós-túmulo, quando aquele irmão necessitando só da arte prece, o fará descobrir encantos e recantos melhores do que pinturas, do que trechos em mensagens recebidas, do que estatuetas que não levarão e não chegarão a nada. A prece bem posicionada, bem pensada e recolocada no melhor patamar, de onde um espírito receberá de bom grado essa arte da fala do coração, da palavra amor, ao que se foi, da luz enviada para quem mais precisa do que essa arte falada das coisas que o ser encarnado ainda não percebeu, que o chão deitado daquele que partiu será na prece, na oração, o melhor caminho de se construir a melhor maneira de trazer ao que partiu o seu melhor chão, para que seu sono inicial consiga manter esse corpo espiritual sempre vivo, porque assim como a arte vive, o corpo espiritual nunca morre. Obrigado pela participação conosco, né? E aqui a gente vê, né, nesse complemento que veio para nós, falando exatamente muito mais do que a arte em si, né? Porque aqui no caso a arte nada mais é do que a manifestação das nossas ideias, do nosso modo de pensar. Mas aqui ele falou para nós sobre a importância da prece, né? A arte prece. E aí mostra também que a conscientização dessa realidade do mundo espiritual vai inclusive modificar o nosso modo de nos portarmos, né, diante da morte. De entendermos a passagem e as necessidades daquele que partiu. E aí então até as nossas preces serão modificadas. Né, me recordo, só para a gente finalizar, que quando minha avó desencarnou, já foi em 93, 94, não me recordo exatamente, mas o que foi no momento do velório dela, a prece que foi feita foi o Pai Nosso. Porque é uma prece comum, uma prece que todos conhecem, é uma prece que traz para nós, né, que nos permite uma conexão muito direta com Deus. E a gente vê que a nossa prece, que essa prece nesse caso, foi uma prece dita da forma como foi aprendida. Mas o que poderia ser dito naquele momento da desencarnação dela? Sobre a continuidade da existência, sobre as rogativas que seriam feitas em benefício do espírito, aquilo que teria sido dito para ela diretamente, compreendendo que ela estaria ali nesse processo de transformação e receberia essas vibrações. Então a gente vê que até mesmo esse nosso modo de nos comportarmos diante da morte se modifica com esse esclarecimento. E com a arte não seria diferente, porque ela é tão comum no nosso dia a dia. Faz parte do nosso cotidiano. Então quanto mais esclarecidos nós estamos a respeito da realidade do mundo espiritual, mais nós nos transformamos no nosso modo de viver a vida aqui no mundo físico. E é claro, né, que o ponto principal disso tudo é exatamente a nossa transformação moral. Porque será através da transformação moral que as nossas manifestações também se transformarão, se tornando mais elevadas, se tornando mais proveitosas. Então é bem interessante esse artigo, né? Obrigado novamente pela participação aqui com a gente. Então é bem interessante para nós aqui esse artigo de Kardec, porque ele mostra exatamente isso, né? O quanto ainda, né, o mundo físico precisa se transformar para compreender exatamente essa realidade, como a própria doutrina espírita vai influenciar, né, aqueles que conseguem ter essa visão além da vida. Então a gente considera aqui, né, que a arte pagã, que quando se fala sobre o mundo espiritual mesmo,
é considerada aquele verme, a arte cristã considerada aquele casulo, e a arte espírita a borboleta, trazendo para nós essa realidade. E claro que nessa arte espírita nós teremos ali também uma visão muito triste, porque vai mostrar ali muito sofrimento também. Mas não é um sofrimento definitivo, é um sofrimento que eleva, é um sofrimento que transforma, que vai fazer com que o espírito, passando por essa fase de lutas relacionadas às suas próprias necessidades, ele vai conseguir se sublimar. Angelina colocou, vocês conhecem o Instituto de Conhecimento Liberta em São Caetano do Sul? Não conheço, Angelina. Não conheço não, mas a gente pode pesquisar depois. Então, pessoal, é isso. Fechando por aqui, né, nós temos depois no nosso próximo artigo, trazendo para nós aqui a história do maravilhoso, que é um segundo artigo, né, que foi trazido pelo senhor Louis Figuier, que nós já vimos no mês de setembro, e continuaremos a ver aqui a história do maravilhoso. Lá ele colocou a história do maravilhoso e do sobrenatural. E aqui ele continua com o segundo artigo, falando sobre a história do maravilhoso. Foi um artigo que Kardec publicou, um artigo longo que ele achou bem interessante, depois ele faz comentários sobre esse conteúdo. Então é isso, meus amigos. Concluindo por aqui então o nosso estudo de hoje, fechamos aqui a nossa semana, trazendo esse tema tão interessante sobre a arte